Alma de Médico hoje traz um tema extremamente importante que liga a necessidade da manutenção da reprodução em pacientes, principalmente jovens, que têm câncer. Então a gente vai conversar hoje com um amigo de longa data, um amigo muito querido, que eu já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes, Dr. Bruno Ramalho, especialista em reprodução assistida sobre fertilidade e câncer. Bruninho, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que a gente vai poder passar informações importantes para as nossas pacientes, para as pacientes que realmente têm dúvidas em relação ao que pode acontecer com o futuro reprodutivo delas, principalmente aquelas pacientes jovens que acabam tendo câncer. Obrigado por ter aceitado o convite, eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito bem esse tempo. Bruno, seja bem-vindo. Falar de fertilidade e câncer envolve questões técnicas, emocionais, sociais, éticas. É um tema pouco falado, pouco discutido, eu diria negligenciado. Para a gente poder bater esse papo aqui hoje vai ser muito bacana, poder fazer perguntas diretas para a gente esclarecer para as pessoas esse tema que é tão cercado aí de mitos, pode, não pode. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Eu que tenho que agradecer, né? Esse convite recebi com muita alegria, né? Evandro, Fernando, primeiro amigos, colegas de profissão, profissionais que são... que contam com a minha admiração, saibam disso, e principalmente para falar desse assunto, que é um assunto, como você mesmo colocou, né, Fernando, extremamente pouco abordado no nosso dia a dia, né? A gente tem já hoje um termo que é cunhado na reprodução assistida, que é a oncofertilidade, que é exatamente uma área de atuação que combina uma conversa entre oncologia, clínica e cirúrgica e a reprodução assistida, mas que ainda é muito colocado em segundo plano, eu diria. Talvez não negligenciado exatamente, mas é colocado sempre como menos importante, né? Como se a concepção diante de uma doença com potencial, enfim, mortal, como o câncer, né? Como se a reprodução fosse algo fútil ou menos importante, né? E na verdade a gente sabe que não é. Então, para nós que trabalhamos com reprodução assistida e principalmente para quem dá atenção para essa área da oncofertilidade, a preservação da fertilidade dessa pessoa com uma doença maligna, ela faz parte do que nós enxergamos como sendo a qualidade de vida dessa pessoa após a remissão da doença, né? Como uma parte da vida de qualquer um de nós que não temos a doença. Quem teve a doença, da mesma maneira, tem que ter a oportunidade da concepção, da procriação, seja para continuar o seu plano familiar, a sua prole, ou no caso, como que você mencionou, né, Wanda, das pessoas muito jovens que não tiveram filhos ainda e que querem iniciar, que tem um plano, um sonho, uma ideia anterior à doença de constituir família. Então, acho que é um assunto, assim, muitíssimo importante e fico muito grato pelo convite de vocês para falar sobre isso para o público de vocês. Bruno, indo direto ao ponto aqui, que um paciente ou uma paciente que teve um diagnóstico de câncer precisa saber sobre fertilidade e câncer antes de iniciar um tratamento? Fernando, olha, você sabe que sempre que eu vou falar em eventos científicos sobre esse assunto, eu levo um slide, né, uma imagem que mostra o que a gente tinha antes e o que a gente tinha depois, né? Então, para ser mais específico, a gente tem o antes e o agora, que é um início de uma conversa entre a reprodução assistida e a oncologia, que é um cenário em que muitas pessoas chegam oportunamente para nós, na nossa orientação, mas muitas pessoas chegam depois de um tratamento de câncer iniciado. E aí eu faço um paralelo com o que a gente já tem agora, mas que a gente quer muito para depois, que é uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, ela recebe uma primeira orientação, uma primeira chamada de atenção por parte da equipe assistencial oncológica, né? Essa abordagem ela pode ser interdisciplinar, então não necessariamente tem que vir do oncologista, embora seja muito bom que venha também do oncologista, mas pode vir da assistência social, da enfermagem, enfim, da psicologia, de qualquer outro profissional que converse com esse paciente no momento inicial do diagnóstico e possa incluir o profissional de reprodução assistida como parte dessa equipe inicial de assistência, né, para que a pessoa receba o diagnóstico de câncer e no planejamento terapêutico dela ainda, às vezes, cumprindo etapas diagnósticas da própria neoplasia, do próprio câncer, ela já possa receber uma orientação especializada. Isso por quê? Porque nós sabemos que os tratamentos anti-câncer, de uma forma geral, leia-se quimioterapia e radioterapia principalmente, sim. né? Eles
São tratamentos que, lógico, a gente tem inúmeras formas de aplicar a radioterapia, inúmeros quimioterápicos, classes, tem umas que são mais deletérias para a função reprodutiva, outras menos, mas todos eles, de uma forma geral, vão agir diretamente no tumor a que se destinam, mas eles vão ter algum grau de não seletividade e vão agredir também células saudáveis, células normais do nosso corpo. Sim. E aí é dentro desse grupo de células não cancerosas que vão sofrer a ação da quimioterapia e da radioterapia que se encontram os óvulos. Né? Então aí a gente está falando especificamente da mulher. Sim. Vou falar um pouco mais da mulher, mas depois a gente pode falar do homem também. Então qual que é a questão? A questão é, eu não sei, não há como eu quantificar no momento, durante um tratamento anticâncer, o quanto esse tratamento está lesando ou agredindo os óvulos dessa paciente, dessa pessoa que está ali em tratamento. Então, depois que eu inicio o tratamento, eu já não consigo mais dizer para essa mulher que eu vou congelar óvulos ou que eu vou trabalhar com a fertilidade dela futura de uma forma saudável. Pode acontecer, a gente tem exemplos que acontecem, principalmente com pessoas mais jovens. Depois a gente pode também abordar essa diferença entre mulheres, né, entre pessoas em idade mais avançada e menos avançada. Tem uma cronologia para isso? Do ponto de vista de números, até quantos anos eu vou considerar, pensando no leigo, escutando essa nossa entrevista aqui, esse nosso bate-papo, pensando no leigo, até quanto tempo a gente considera uma mulher já, levando-se em consideração a questão cronológica da idade dela? Eu acho que a gente pode olhar da mesma maneira que a gente olha para a mulher, no caso da mulher, sem câncer. Okay. Né? Então, eu diria que se a gente tivesse que estratificar em faixas, eu colocaria aí mulheres com até 35 anos numa faixa, mulheres com 35 a 38 anos numa segunda faixa, mulheres com 38 anos ou mais numa terceira faixa. Né? Isso, veja, a mulher mais jovem, né, e nós acreditamos que existe de alguma maneira alguma capacidade de resistência dos gametas, dos ovários da mulher mais jovem à agressão da quimioterapia, né? Ou que a quantidade de gametas que essa mulher mais jovem tem, em sendo maior, permita que ela perca um percentual e mantenha um outro percentual de óvulos saudáveis. Né? Então, se a gente pegar esses dois extremos etários, a mulher com menos de 35 e a mulher com mais de 38, então eu vou ter dois aspectos para abordar. Um é a capacidade de resistir àquela agressão, que é uma agressão desejada, né? Porque a gente está querendo agredir um tumor, né? Mas que inadvertidamente vai agredir os óvulos, são células normais. Então, essa capacidade de se proteger é um aspecto, e o outro aspecto é a quantidade de óvulos que essa mulher mais jovem tem em relação à quantidade de óvulos que essa mulher em idade mais avançada tem. Né? Seguramente, se a gente for olhar em termos populacionais, a mulher com mais de 38 anos já vai ter uma quantidade reduzida de óvulos, porque isso faz parte do funcionamento reprodutivo normal do ser humano. Né? Isso talvez, aí já pegando um gancho aqui numa conversa que eu estava tendo com o Fernando ali antes da gente começar, que isso é o que diferencia muito a questão da mulher e do homem, né? Porque na mulher, veja só, a mulher nunca teve nos ovários uma fábrica de óvulos, certo? Então os óvulos, os ovários, eles são armazéns. Lá no período embrionário, já tá ali. Esses ovários abrem as portas e começam a receber aquele produto, o óvulo, que eles vão armazenar, e antes dessa mulher nascer, esses ovários já fecharam a porta. Então, quando a menina nasce, ela já tem a quantidade máxima de óvulos que ela vai ter na vida. E não satisfeito em não produzir, o ovário ainda consome esses óvulos. Então, quando a mulher entra ali na puberdade, ou seja, quando ela está autorizada pela natureza a usar esses óvulos para engravidar, ela já vai ter aproximadamente 25 a 30% do número de óvulos com o qual ela nasceu. Nossa. Não. Com o qual ela nasceu. Ela perde 75%. Sim. Estima-se que uma menina nasça com uma quantidade de óvulos entre 1 milhão e 2 milhões distribuídos nos dois ovários. O que se estima que a mulher tenha quando ela inicia a puberdade é 400 mil. Ô Bruno, deixa eu aproveitar essa deixa, porque eu acho que a gente tem que pensar, eu fico imaginando situações que eu acabo vivenciando no dia a dia de pacientes com a seguinte situação. Normalmente quando a gente fala de um câncer ginecológico, não é uma doença que necessariamente, na grandíssima maioria das vezes, eu não tenho que sair correndo para operar ou para fazer quimioterapia, radioterapia.
Não é aquela doença que você fala, tô te atendendo hoje, amanhã o Dr. Vidigal vai iniciar um tratamento quimioterápico, depois de amanhã eu vou te operar. Não é isso. A gente tem uma certa janela cronológica que permite a gente abordar isso com uma tranquilidade maior. Eu fiquei com a nítida sensação que o ideal, então, para a preservação dessa fertilidade da paciente é que ela tenha informações e instruções antes de começar o tratamento. Do ponto de vista cronológico, quanto tempo você acha que é necessário para essa paciente poder ter a sua preservação de fertilidade antes de iniciar um tratamento? Quanto tempo você precisa para tratar essa paciente antes dela começar o tratamento? Pergunta perfeita, porque veja só, essa é a percepção de quem está de fora também, de que a gente tem tempo. Mas ainda não é o que a gente enxerga quando a gente olha o grosso, né, dos colegas da oncologia, né? Então, o que a gente percebe muitas vezes é que a pessoa vem com uma orientação de que não vai dar tempo, né? De que precisa de meses para fazer isso. Isso não é verdade. Então, veja, hoje, com o advento, né, com o desenvolvimento de protocolos de estimulação ovariana de início aleatório, eu posso iniciar imediatamente o tratamento dessa mulher. E eu preciso de 2 semanas, Evandro. Então, 15 dias. 15 dias. Em 15 dias eu consigo estimular essa mulher até a maturação dos folículos e dos óvulos e fazer uma coleta de óvulos, né? E aí 15 dias é como você disse, na imensa maioria dos casos, ou numa boa parte dos casos, essa mulher não iniciou o tratamento ainda. Então, se ela for orientada lá no comecinho, né, vou usar no embrião do diagnóstico, né, para usar uma palavra da reprodução, lá no comecinho do diagnóstico, se essa mulher receber orientação e procurar a atenção em reprodução assistida neste momento, a grande maioria delas terá tempo suficiente para fazer uma estimulação ovariana e tentar, né, uma preservação de fertilidade pelo congelamento de óvulos, antes mesmo de que o plano de saúde ou a equipe oncológica tenha finalizado as etapas diagnósticas muitas vezes. Quantas vezes a pessoa vai ao consultório e fala, doutor, eu vou fazer uma ressonância amanhã, tem algum problema durante a estimulação? Não tem nenhum problema, você só avisa que está sendo estimulada, que é para o colega não soltar um diagnóstico com relação aos seus ovários e, enfim, porque eles vão estar lá em desenvolvimento, né, os folículos, e vai ter uma mudança ali da anatomia, mas fora isso, não há problema nenhum. Então, muitas vezes a mulher continua as etapas diagnósticas do problema dela, da questão oncológica, enquanto vai ao nosso consultório e nós estamos estimulando aqueles ovários. Você vê que mesmo no período do estadiamento da doença, né? Você está querendo entender melhor do ponto de vista sistêmico até onde essa doença vai, já é possível você começar uma abordagem para a captação de óvulos. Isso é muito importante. Entre a perspectiva do diagnóstico e do início propriamente dito do tratamento, você tem no mínimo 2, 3 semanas, né? Em raras situações de urgência, mas você precisa começar antes. Bruno, a gente vem mudando, um pouco a história do tratamento do câncer. As curvas de sobrevida dos pacientes têm aumentado, os pacientes têm vivido mais. A gente começa a ver uma perspectiva clara de, no futuro, a médio e longo prazo, entender o câncer como uma doença crônica. Os resultados que a gente tinha lá atrás com a quimioterapia, 30, 40 anos, são muito diferentes hoje, até porque a gente não tem só a quimioterapia, a gente tem imunoterapia, a gente tem as terapias-alvo, a gente tem umas variantes que são os anticorpos droga conjugada, enfim. A gente tem um armamentário muito melhor, fato é que a gente vem melhorando a sobrevida desses pacientes. Mas a gente não vê a taxa de encaminhamento para preservação de fertilidade por parte dos profissionais de saúde aumentando. O que você acha que existe aí de mito? Será que falta conhecimento por parte dos profissionais médicos, dos oncologistas, trazendo aqui para a minha área? O que está faltando aí para a gente poder encaminhar mais precocemente? Tem a questão também de acesso, tem a questão dos custos para a gente poder fazer isso. Qual que é a visão que você tem aí em relação a esse panorama da gente olhar, entendendo o câncer como uma doença crônica, mas ao mesmo tempo esquecendo, entre aspas, negligenciando aí esses pacientes do ponto de vista de fertilidade? Isso tanto para homem quanto para mulher, né, Fernando? Sim. Para os dois, no caso, né? Eu acho que, bom, sem dúvida nenhuma, todos os aspectos que você abordou, eles estão presentes, né? Então, existe ainda, me parece, algum desconhecimento por parte da oncologia, mas mais do que desconhecimento, é a desvalorização, às vezes mesmo, do aspecto reprodução diante de um câncer, né? Como se
eu pudesse hierarquizar a importância das coisas. E acho que a gente hoje vive uma medicina, e aí acho que o podcast é alma de médico, né? Eu preciso falar isso, né? Eu vejo hoje a medicina, uma medicina em que a gente interage muito, claro, quando há condições enfim, uma situação favorável a isso, mas que a gente interage muito com a individualidade. Então eu acho, Fernando, o que está faltando na verdade é perguntar para o paciente, né? É lembrar só de fazer essa pergunta, olha, você tem planos reprodutivos? Já concluiu o seu plano, o seu projeto de maternidade ou de paternidade, né? Não vou nem falar de família, porque eu acho que família vai muito além disso, mas sim. eu acho que é preciso perguntar para a pessoa se ela tem aquele desejo, aquele sonho às vezes, né? E colocar para ela que existe a possibilidade de se tentar preservar aquilo para depois da doença. Então eu acho que a primeira coisa que está faltando é essa sensibilidade de entender que às vezes o que não parece importante para mim é importante para a pessoa que está diante de mim. E eu, como profissional de saúde, entendendo saúde como algo amplo, né, quando a gente vai ver lá os conceitos, nem vou usar aqui, tentar repetir o que é o conceito de saúde, porque certamente vou me esquecer de algum item, mas é muito amplo, nós sabemos disso, então é preciso olhar para o paciente e perguntar para ele, né? E muitas vezes eu já vi casos do paciente chegar e falar, doutor, eu não sabia. Né? Às vezes a gente recebe pessoas que tiveram uma história oncológica 10, 12 anos atrás, né? E aí ela fala, naquela época eu não sabia, mas nós já tínhamos essa abordagem 10, 12 anos atrás. Claro que hoje está muito melhor e a ciência caminha assim, e que bom que caminha, e acho que hoje a gente já tem uma conversa muito saudável e profícua com a oncologia, mas acho que ainda falta, e nesse espaço aí do que ainda falta que está a sua pergunta. Claro que, Fernanda, a gente também tem outros aspectos, você abordou muito bem. Primeiro, a questão financeira. Os tratamentos de reprodução assistida, eles ainda são muito caros hoje em dia. São cobertos pelos planos de saúde? Então, formalmente não são cobertos pelos planos de saúde. Existe ainda aí uma zona cinzenta na questão oncológica, né? Enfim, que envolve judicialização. Eu também não vou entrar muito nesse detalhe porque não é a minha área, né? Mas existe a possibilidade de se tentar, junto aos planos de saúde, eventualmente, um ressarcimento, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Nós emitimos todos os relatórios que são necessários, né? Tudo fica muito bem relatado. Num primeiro momento, a demanda é particular. E aí, essa é uma questão. Essa é uma barreira. Né? Essa é uma barreira, porque muitas vezes a pessoa já está usando os seus recursos financeiros para o diagnóstico e para o tratamento do câncer. Uhum. E aí vem lá mais um valor. Da priorização. É isso, aí acaba. E aí eu até entendo, obviamente, que se for nessa situação em que eu preciso priorizar o meu gasto financeiro, lógico, você vai priorizar a doença que te ameaça a vida, né, a sobrevivência. Agora, eu vou aproveitar porque eu estava escutando uma conversa que vocês tiveram anteriormente com a psicóloga e onde ela falava de luto, né? E como a gente está falando aqui da visão da outra pessoa, né, que não é a nossa, me chama a atenção pelo seguinte: a pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, mesmo que ela sobreviva e dê tudo certo, ela vai ter um luto, sim, né? Porque ela já ou perdeu, ou vai perder um órgão, ou vai, enfim, perder uma parte da vida, ou vai perder funções, ou ela vai desenvolver um luto, né? Mas eu sempre acho que o diagnóstico de câncer, ele gera um luto porque ele ameaça a sua continuidade. E aí, nesse ponto, eu acho que a oncologia tem uma semelhança grande com a reprodução. Porque quando uma pessoa recebe um diagnóstico de infertilidade, e longe de mim, não estou falando de gravidade de diagnóstico, mas quando a pessoa recebe um diagnóstico de infertilidade, você concorda comigo que ela também recebe uma sentença, ou a possibilidade de uma sentença com relação à sua continuidade? Não em si, mas na sua prole e nos seus filhos? De espécie. Não é? Como é que nós nos perpetuamos aqui? Né? Nós não temos filhos? Essa não é uma das funções de deixarmos filhos, né? Nos perpetuar. Então, se eu falo, olha, você não terá, ou você pode não ter, essa mulher, esse casal, esse homem, eles vão sentir também, de alguma forma, vão desenvolver um luto pela morte da expectativa, né? E aí, imagina quando esses dois cenários se unem.
Eu estou diante de uma pessoa que tem a sua vida ameaçada, e aí eu vou dizer para ela, olha, eu vou salvar a sua vida, mas eu vou tirar a sua continuidade de outra forma, né? Então, assim, estou sendo filosófico, talvez. Você está comentando uma situação muito clara. Que a gente tem que pensar nisso. É como se você pensar em 2 lutos ao mesmo tempo. Então eu acho que tem, assim, tem um lance de humanidade, assim, que a gente precisa ficar com ele soprando aqui no ouvido para poder abordar esses casos. Ô Bruno, fala pra gente aqui, vamos tentar fazer um overview aqui, até para os profissionais médicos, eu me incluo dentro deles, de aspectos práticos. Vamos lá, paciente que chegou para você, vai fazer uma radioterapia, vai fazer uma quimioterapia, e você quer fazer, por exemplo, uma criopreservação de óvulos. Quais são as etapas, como é o antes, o durante e o depois, como é que isso fica armazenado, questões éticas, dá uma visão geral desse processo, porque existe uma questão também, muitas vezes, até uma preocupação religiosa, às vezes eu vejo dos pacientes, em relação a isso, o que pode, o que não pode. Faz esse desenho pra gente um pouquinho, pra gente entender como é esse processo aí, desde o momento que o paciente chega para você, a sua avaliação e todas as etapas. Então vamos botar uma linha do tempo aqui, né? Eu acho que no processo, mas antes de tudo, é importante falar, eu não frisei isso até aqui, mas nós estamos falando principalmente aqui de congelamento de óvulos. Existem outras estratégias, né? Mas no caso do câncer feminino, congelamento de óvulos, no caso do câncer masculino, congelamento de sêmen, né? Que o ideal, pelo que já ficou muito claro, isso tem que ser feito antes do início do tratamento. Vamos lá, no cenário que eu vejo como ideal, né? Eu acho que o oncologista ou a equipe oncológica faz uma primeira abordagem e faz um encaminhamento imediato, né? E aí, lá, pelo menos na minha prática, né, sempre estou disponível para esses casos, assim, no dia seguinte, no máximo, né? Então, a intenção é sempre estar disponível para poder dar essa orientação o mais precoce possível. Uma vez recebida essa orientação, essa pessoa precisa de alguns exames laboratoriais que são específicos, porque são exigidos pela nossa agência reguladora, a Anvisa, para procedimentos de reprodução assistida. Tá? E que, na maioria das vezes, principalmente quando o caso oncológico é cirúrgico, acaba já tendo muita coisa ali, mas basicamente eu preciso das sorologias, né, dessa pessoa, isso é fundamental. Hepatite B, HIV... Anti-HIV, HTLV, hepatite B com destaque para o anti-HBC, então eu preciso avaliar se essa mulher ou esse homem eventualmente tiveram hepatite ou foram vacinados, então eu preciso do anti-HBC, sífilis e... hepatite, não, são esses, hepatite, né? Então, essas sorologias precisam vir no bolo. Isso pode ser solicitado pela própria equipe de oncologia. Se houver uma ponte para a reprodução, a equipe de oncologia já vai ter isso na mão, né? E essa pessoa que chega ao consultório, essa mulher que chega ao consultório, vou falar do caso da mulher especificamente de novo, se ela estiver disposta a fazer o tratamento, ela já pode ter o seu tratamento iniciado naquele momento. Tá? E aí, como eu disse a vocês, ela precisará de aproximadamente 2 semanas. Tá? Para ser mais específico, 12 dias de estimulação, em média. Como é que é esse estímulo aí, para ela poder ovular e você coletar? Você faz de que maneira? Essa mulher ela vai receber FSH, que é um hormônio que a mulher produz para estimulação do folículo na ovulação espontânea. Nós vamos dar uma dose acima da normalidade, do fisiológico, para que outros folículos também respondam. O objetivo aqui, a gente tem que lembrar que é, claro, dentro de critérios de segurança, conseguir uma quantidade de óvulos que dê a essa mulher uma expectativa favorável, satisfatória, né, de maternidade após o tratamento. Assumindo que o tratamento anticâncer pode não permitir mais que essa mulher engravide espontaneamente. Sim. Então a gente também sempre tem que lembrar disso. Assim como o tratamento de reprodução, o congelamento de óvulos não é uma garantia de gravidez no futuro, né? O fato de passar por uma quimioterapia também não é uma garantia de infertilidade no futuro. Tá? Claro que a gente vai precisar, essa mulher vai precisar de um acompanhamento depois, ver se esses ciclos menstruais são retomados ou não. Isso acontece quando acontece normalmente nos primeiros 2 anos de tratamento, então tem um tempo de espera, que normalmente é um tempo que a oncologia pede que nós esperemos mesmo para que uma gravidez aconteça. Podemos falar disso também um pouquinho mais para frente. Isso é importante. Né? Mas aí voltando para o tratamento, essa mulher vai receber uma estimulação hormonal dos ovários, que vai durar entre 8 e 12 dias, né? Essa estimulação, ela é acompanhada em consultório,
a gente costuma monitorar a resposta dos ovários com ultrassonografia transvaginal e ao final desse período é agendada uma coleta de óvulos. Aí a coleta de óvulos, ela pode ser, existem práticas diferentes, mas basicamente ela vai acontecer num ambiente hospitalar ou de laboratório de reprodução assistida. Sim. Ela acontece sob sedação, então normalmente sob sedação, com um profissional anestesista. Existem alguns serviços que fazem sem a sedação, mas na maioria dos serviços, creio eu que a sedação aconteça. Enquanto essa mulher dorme, nós vamos também pela via transvaginal com a ultrassonografia, mas com uma agulha, existe um sistema próprio para isso, a gente acopla uma agulha ao aparelho e o aparelho permite que eu enxergue a agulha e que eu direcione essa agulha para aspirar esses folículos ovarianos. Junto comigo ali tem um profissional embriologista, né? Fica na sala ao lado. Sim. Então o fluido, né, o líquido dos folículos que eu vou aspirando vai passando ali para outra janelinha e do outro lado tem um profissional embriologista que normalmente é um biólogo ou um biomédico e ele vai fazer então a busca daqueles óvulos ali no microscópio, né? É um procedimento que ele normalmente não tem complexidade. Nas respostas normais ele vai durar aí de 15 a 20 minutos, não é mais do que isso, um procedimento rápido, né? E essa mulher, que é muito importante dizer isso também, ela vai estar habilitada para iniciar o tratamento oncológico dela, se for necessário, até no mesmo dia, mas no dia seguinte ela está absolutamente... Ela já pode começar. Várias vezes nós já fizemos assim, quando o serviço de oncologia julgou que existia uma urgência maior de iniciar o tratamento. Mas também outras vezes essa mulher ainda teve ali uma semana, às vezes um pouco mais do que isso, de tempo para se recuperar daquela estimulação antes de iniciar o tratamento anticâncer. E frisando um aspecto que você abordou muito bem, Evandro, sem mudança do prognóstico oncológico dela. Sim. Né? Sim. Então eu acho que essa é uma grande preocupação. E aí, Fernando, para tentar complementar a resposta à sua pergunta, eu acho que há que se diferenciar o tumor hormônio dependente do tumor que não é hormônio dependente. Então vamos falar mais claro para o nosso público, né? Estou falando principalmente do câncer de mama que tem receptor hormonal, né? Porque esse talvez seja a maior preocupação. Isso. Dos dois lados, porque a quimioterapia para esse tumor também normalmente é mais agressiva para o ovário. Então eu, da reprodução, também estou mais preocupado com essa mulher, assim como o oncologista, o mastologista. Mas hoje a gente já tem protocolos utilizando medicamentos que são utilizados pela oncologia para proteção hormonal dessa mulher e que podem ser utilizados desde o início do meu tratamento. Então eu posso utilizar tanto os inibidores, os moduladores seletivos de receptor estrogênico, como eu posso utilizar os inibidores de aromatase, né? A gente usa na prática inibidor de aromatase hoje em dia, né, em casos muitas vezes não oncológicos de estimulação ovariana. Então, quando eu inicio um inibidor de aromatase ou um modulador seletivo de receptor estrogênico, que a gente tem algumas drogas disponíveis para isso, eu posso fazer inclusive os dois juntos, né? Eu protejo essa mulher. E o que a literatura traz até hoje é que eu não mudo o prognóstico oncológico dessa paciente quando eu utilizo esse protocolo de proteção. Sabe o que é? Eu tenho um ponto que, assim, na prática do dia a dia, eu acho que é extremamente importante a gente valorizar isso. Existe sempre uma preocupação da seguinte situação. Eu vou fazer um tratamento radioterápico, eu vou fazer um tratamento quimioterápico. Eu não vou nem colocar a questão da abordagem cirúrgica, porque muitas vezes realmente as cirurgias agressivas, aquelas que tiram o útero, que tiram o ovário, essas cirurgias causam uma infertilidade que não teria volta do ponto de vista anatômico para aquela paciente. A gente poderia depois entrar em barriga de aluguel e outras coisas. Mas o que eu acho que é importante a gente ressaltar é que não é uma sentença de infertilidade um tratamento tanto do ponto de vista radioterápico como quimioterápico. Sim. Porque a gente escuta muito isso, né? Já que eu vou ter que fazer isso, infelizmente depois eu não vou poder ser mãe. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa frisar, né? Por exemplo, fazendo uma analogia, e aí eu queria até te ouvir também, Fernando, porque do ponto de vista prática, do ponto de vista clínico, uma analogia que eu quero fazer para jogar a bola para vocês. Uma paciente que faz uma cirurgia bariátrica, uma paciente que passa por uma gastroplastia redutora,
obrigatoriamente ela não pode engravidar nos primeiros 2 anos. Isso é um protocolo, a gente bate pesado, pensa em contracepção de longa duração para evitar a possibilidade, porque os riscos são grandes. Já está chegando em 1, né? Mas é uma briga. É uma briga da paciente. Eu, particularmente, ainda acho que tem que ser 2, porque eu já tive casos que realmente são assustadores. Mas, de qualquer forma, então, pensando nisso, em abordagens que foram feitas tanto do ponto de vista químio como radioterápico, cronologicamente, claro que tem todo um processo, às vezes, de individualização. Você colocou muito bem, e isso também precisa ficar claro. 35 anos é uma coisa, depois dos 38 já começa a ter uma certa diferença em relação à questão da possibilidade dessa paciente ter ciclos ovulatórios, vamos pensar assim. Para ser prático, tempo, tratou, ok, vai entrar em acompanhamento, em segmento, tempo para que a gente possa ter a oportunidade de virar para um paciente e falar assim, vamos pensar em ter filhos. Então, aí sempre vem da oncologia, né? Hoje, o que a gente fala é 2 anos, né? Para a mulher que vai engravidar, e aí o que eu tenho visto dos oncologistas é o seguinte, ó, te libero para engravidar, engravida, nasceu o neném, volta, no caso do câncer de mama, por exemplo, volta o tamoxifeno, volta, enfim, se for o que estiver usando lá, né, para bloquear. E agora, do ponto de vista nosso, né, não muda para uma pessoa que teve um filho anteriormente. Então eu diria que é o tempo da recuperação clínica, o tempo do bem-estar clínico, né? A gente sabe que você, ao longo de um tratamento anticâncer, vai ter muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, um comprometimento do estado geral, né? Tem uma consumpção do organismo. Então, talvez aquilo ali seja o que contraindique uma gravidez, não necessariamente o tumor que você teve, né? Então, eu acho que é uma questão, na verdade, aí precisa ter uma triangulação. Essa conjunção, né? Essa divisão de responsabilidades. Ou diria até um quadrado, né? Talvez assim, o médico da reprodução, o especialista em reprodução, o oncologista, a psicologia, porque eu acho que também tem uma questão de saúde mental aí que merece atenção, né? E a nutrição, porque vai precisar, às vezes, de um cuidado nutricional diferenciado para essa mulher, ou esse homem também, no caso, né? Para que ele volte ao estado. Mas a gente pensa muito na mulher por conta da gravidez, né? Porque o homem, ele não vai engravidar, né? E aí acabei não falando, a gente foi no papo e perdeu, né? Que é o outro lado, né? A gente falou que o ovário não fabrica, e essa é a grande diferença da mulher para o homem, né? Sim, sim. O testículo é uma fábrica de espermatozoide. Então, enquanto no tratamento anticâncer você agride o estoque na mulher, no homem você agride a fábrica. Então a fábrica depois, muitas vezes, ela religa, né? E o que você observa, o que os estudos mostram, é que você tem muito mais um comprometimento da fertilidade masculina durante o tratamento e no logo após, porque aí o tratamento vai agredir especificamente aquela linha de produção ali de espermatozoides, mas que depois se retoma e os espermatozoides podem vir normais. Não que não valha a pena fazer o congelamento de sêmen antes. Sim. Não que não valha, mas a chance desse homem precisar usar os espermatozoides congelados menor do que a chance da mulher precisar usar os óvulos que ela congelou. Sim. A gente tenta sempre colocar um número, né? Uhum. Mas, infelizmente, esse número ele não existe. Né? Você fala, olha, depois de 1 ano, depois de 2 anos. Primeiro a gente separa homem e mulher. Biologicamente eles são diferentes, o Bruno já tocou nesse ponto. E na prática, Evandro, a gente tem fatores ponderáveis e fatores mais complexos imponderáveis. Quais são os fatores ponderáveis? Você vai avaliar o tipo de tumor que aquela paciente teve, você vai avaliar o estágio da doença em que aquele tumor foi diagnosticado, você vai avaliar o tratamento que aquela paciente fez e vai precisar fazer durante um período X de tempo. E é óbvio que em situação alguma, e a premissa é essa, a gente vai colocar a paciente em risco de uma gestação, sim. ou colocar uma vida em risco naquela gestação. Isso envolve até aspectos éticos. Então, isso é muito importante, porque a gestação, ela é também um estado, que vocês sabem muito bem, de imunossupressão relativa.
E muitas vezes você vê alguns tumores recrudescerem nesse período. Além do contexto Nesse hormonal período também, durante a né, gestação. Veja, a gente não está aqui não recomendando que as mulheres engravidem, ao contrário, a gente está discutindo preservação de fertilidade. Mas esses fatores precisam ser levados em consideração para que a gente não coloque esse potencial binômio, seja a mãe, seja esse feto, seja essa vida, em risco. Mas eu falei dos ponderados. Ok. Dos aspectos que a gente consegue ponderar. E existem os imponderáveis. Existe aquela paciente que vai te falar, olha, eu estou só te comunicando que eu vou engravidar. E você vai ter que se ajustar para isso. Então, a gente cuida de pessoas, né? A gente fala isso o tempo todo aqui. E você vai ter que discutir com essa paciente. Ok, estarei do seu lado. Mas veja, existe o risco A, B e C, existe o grande e o maior benefício que é essa vida que você quer gerar. Existe para a mulher essa dificuldade que o Bruno bem colocou, que é um limite de tempo, né? Se ela mesma a poder gerar uma nova vida, isso tem um limite, tem um teto ali, diferente do homem. Então isso é uma outra questão que a gente pondera também. De forma que na prática a gente tem que sentar com essa paciente, conversar com o médico que faz a preservação de fertilidade, conversar com o obstetra dessa paciente para a gente poder trazer segurança para essa relação, para esse processo, né? Acho que esse é o ponto. Não, fantástico. É nessa linha que a gente tem que sempre se preocupar, né, Bruno? Eu acho que você tem uma importância muito grande, Bruno, e aí eu vou me arriscar a filosofar um pouquinho também, do ponto de vista de mudanças de alguns paradigmas que a gente acaba recebendo, né? Por exemplo, câncer, quanto tempo de vida eu tenho? Hoje a gente sabe que isso já não é mais assim, graças a Deus, e que a gente consegue trabalhar de uma outra forma, né? Quanto tempo livre da doença eu vou ter? E muitas vezes essa pessoa vai morrer de causas naturais, por questões de idade, não do câncer que ela teve, né? Que se provavelmente ela fosse viver 150 anos, a doença poderia voltar e matá-la, vamos pensar assim. Então, eu acho que do ponto de vista da prática do dia a dia, a gente precisa entender que um tratamento de uma doença tão agressiva quanto essa não é uma sentença de um luto de não poder gerar um filho. Esse é um ponto que a gente precisa começar a colocar de uma forma cada vez mais clara. Eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que muita coisa mudou, mas eu acho que tem muito mais coisa para mudar ainda. Eu acho que a gente tem que trabalhar até com a questão da própria legalidade. Acho que tem um problema aí que caberia até uma discussão bem mais ampla, Fernando, que seria a questão do contexto religioso dentro dessa situação, porque a gente sabe que isso acaba tendo uma interferência muito grande quando a gente fala em relação à questão de fertilidade, de reprodução assistida. Eu imagino que você deva lidar com isso de uma forma mais do que cotidiana, porque cada paciente tem a sua crença, tem a sua forma de pensar. Mas dentro dessa linha de filosofia que eu estou trazendo aqui, eu acho que esses dois pontos são importantes. A gente precisa bater nessa tecla, se for possível, antes de começar o tratamento, preservar. Isso faz a diferença. E não considerar uma sentença de infertilidade definitiva, vamos chamar assim, se você passa por um tratamento de uma doença maligna. Esses pontos precisam ficar claros. E essa proximidade, Bruno, eu acho que você foi perfeito em ampliar a questão de como você vai receber essas pacientes, de como essas pacientes vão ter acesso aos profissionais que fazem isso, né? Que realmente não necessariamente tem que ser do próprio oncologista ou do próprio cirurgião oncológico. A gente precisa abrir essa gama, né? Aqui está mais uma prova de que tratamento de câncer, que sair da caixinha só do tratamento passa por equipe multidisciplinar. Senão a gente vai ficar preso. Ah, mas o meu médico não ligou para o outro médico. Não, isso não pode ser assim, não é assim que tem que funcionar. A necessidade da equipe multidisciplinar traz uma abrangência maior para que essas pacientes possam chegar até você e que elas possam entender esses pontos que estão sendo discutidos. Porque culturalmente eu posso te assegurar que a maioria pensa assim, eu vou tratar, mas então eu não vou poder mais ter filhos. E a gente está vendo claramente que isso não está longe de ser uma verdade, pelo contrário, né? Bruno, como é que você lidar com isso quando é insucesso? Quando você faz aquela reprodução, paciente com uma necessidade, às vezes com uma doença grave, um câncer de colo, uma paciente que vai ter que prosseguir com a abordagem terapêutica, muitas vezes até com indicação de fazer a retirada desse útero, e você tenta uma fertilização, essa paciente não consegue. Bom, a gente tem várias situações aí, né? Sim. Então vamos lá. Primeiro, assim, para reforçar, né?
abordagem sempre individualizada, né? E quando eu falo em individualização, eu estou falando em vários aspectos, né? A gente tem a oportunidade de, durante o tratamento, tentar entender qual é a expectativa, qual é a história daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa já teve filhos, é diferente de quem não teve filhos, né? Às vezes aquela pessoa sempre teve um sonho de maternidade, é diferente daquela pessoa que, olha, eu vim aqui porque talvez eu queira uma maternidade lá na frente. Então, claro que existem essas características que muitas vezes definem como que vai ser o pós, mas eu acho que a gente tem que trabalhar, Evandro, até na linha que você veio falando agora, no aspecto preventivo da coisa. Certo? Então, quando a gente fala em preservação da fertilidade, mas esse nome ele é até questionado, porque na verdade você não preserva a fertilidade, você preserva uma chance. Né? Esse é um ponto importante. E eu preservo uma chance que eu não sei personalizar. Exatamente. Então você fala assim, Bruno, mas a minha chance é qual? Não existe um exame que eu colho o sangue e falo, a sua chance é tanto. Não existe isso, né? Então, o que existe são números populacionais, mas aí a gente entra em todos os vieses de olhar para a população. População de onde? Do Brasil, da China, da Rússia, dos Estados Unidos? Eu não sei de onde é essa população. Então, enfim, tem várias questões que estão envolvidas aí na impossibilidade de você determinar um número para uma pessoa, mas quando eu preservo, na verdade eu preservo uma chance de fertilidade, tá? E essa preservação da chance entra num contexto de profilaxia, então é um seguro, então eu estou fazendo um seguro para o caso de, em havendo infertilidade, eu possa recorrer a esse seguro para tentar uma maternidade genética, vamos assim dizer, né, com o óvulo que veio dessa própria mulher. E veja só, é um seguro que não é dos melhores, né, porque quando você contrata o seguro de carro, você bota, se tiver um sinistro, perdeu 100%, o seguro cobre o valor do seu carro. Aqui, eu não te dou 100% de certeza, e aí a gente entra na nossa imperfeição. Nenhum ser humano tem 100% de certeza que engravidará nas tentativas naturais também. Então eu tenho muitos fatores envolvidos na questão concepção que vão além do próprio óvulo, do próprio espermatozoide, da junção dos dois, né? Então eu acho que a questão prevenção precisa ficar muito clara, né? Agora, como é que eu abordo? Eu abordo sendo honesto. Eu abordo trazendo exatamente esses limites que não são meus necessariamente, na verdade a maioria da natureza, mas que também podem ser da própria tecnologia, do próprio conhecimento médico, né? Eu brinco, e fazendo um parênteses aqui, lá na reprodução nós temos um diagnóstico que é infertilidade sem causa aparente. E a pessoa fala, não, mas então não tenho causa? Eu falo, não, veja bem, sem causa aparente. A causa não aparece para os meus olhos, para o olhar da medicina reprodutiva. Causa, certamente há alguma, eu é que não sei identificar. Então, existe também um limite do conhecimento, isso é muito importante, né, que é um limitador da minha taxa de sucesso. Ora, se eu conhecesse absolutamente, com absoluta perfeição o processo reprodutivo, eu ofereceria taxas de 100% de sucesso e eu não ofereço para ninguém. Então, a paciente oncológica, nesse quesito, não é diferente da paciente não oncológica. Então, não há garantias, é um seguro em cima de uma chance que não se define individualmente, embora toda a minha abordagem no consultório tente ou pretenda ser personalizada, né? Mas eu não consigo personalizar um número. Assim como o oncologista também não consegue dizer, olha, sua chance de sobreviver é tantos por cento. Olha, não. Na população aqui do país tal, do estudo tal, da coorte tal, foi tantos por cento, com o tratamento tal foi tal, no estadio tal foi esse, mas assim... Para aquele paciente vai ser 0 ou 1, ou vai conseguir engravidar ou não. É binário, 0 ou 100. é sim ou não. Né? E na reprodução é a mesma coisa. Foi importante você tocar num ponto aí que nós não tocamos ainda. Existem os casos em que se preserva o óvulo, mas o organismo não dá condições de gestar depois. Sim. Né? O mais ilustrativo deles é quando essa mulher perde o útero. Né? Então é importante dizer que no Brasil existe o dispositivo ético da cessão temporária de útero, né? Ou útero substitutivo, né? Ou barriga solidária, para usar um termo mais popular. E isso é
previsto Legal. pela norma Lei. ética. É que a gente não tem lei no Brasil, né? A gente fala, quem normatiza a prática da reprodução assistida no Brasil até o momento em que nós estamos gravando esse podcast é o Conselho Federal de Medicina. Então existe uma resolução que dispõe a respeito da cessão temporária de útero, né, para parentes até o 4º grau do jurídico de uma das pessoas envolvidas no processo reprodutivo. Então é possível, se você tiver uma doadora de útero, né, que essa gravidez com o óvulo de uma mulher e o espermatozoide de seu parceiro ou de um doador, enfim, Sim. seja o embrião gerado a partir daquela fertilização seja colocado no útero de uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa pode gestar solidariamente para essa pessoa ou esse casal, né? Com a ressalva que isso não pode envolver troca lucrativa. Então, o termo barriga de aluguel no Brasil não se aplica, tá? Ok. Eu não posso ter troca financeira para isso. Por isso que existe essa questão aí do parentesco, porque subentende-se uma solidariedade que vai além da beleza do ato, né? Que vai para o vínculo familiar, né? Então é importante saber isso, e não é raro acontecer nos casos, lógico, de tumores uterinos ou de tumores ovarianos com invasão uterina, né? Mas também pode acontecer por agressão do tratamento anticâncer ao útero. Então, mesmo na permanência do útero, você Sim, em algum momento sim. pode chegar à conclusão que aquele útero não abriga. Né? Então, mulheres que passam por 1, 2, 3 transferências embrionárias, você não vê gravidez. Mulheres que passam a não ter mais espessamento endometrial, né? Principalmente nos casos de radioterapia pélvica. Né? Então, eu tenho casos no consultório de tumores, por exemplo, retais, que foram tratados com radioterapia e depois eu fico com um útero que não responde. Não responde ao estrogênio. A casa tá ali, mas ela não aceita. Não aceita, né? Então, essas pessoas também são candidatas ou podem ser candidatas à cessão temporária de útero. É importante dizer isso porque no Brasil a gente ainda usa muito esse termo que é cunhado internacionalmente, que é barriga de aluguel. Sim, sim. Então é importante dizer, olha, no Brasil não existe barriga de aluguel, não pode. Né? Mas existe cessão temporária de útero ou barriga solidária, né? E que isso tem que ser apresentado também para essa pessoa que vai passar por um tratamento anticâncer, porque pode ser que o útero dela continue ali, mas o organismo como um todo e o próprio útero não comportem uma gravidez. Perfeito, muita coisa hoje. Meu né? Deus. A gente teve muita informação, é um tema que desperta muito interesse das pessoas, né? Em especial dos familiares, dos pacientes que tiveram diagnóstico de câncer. E Bruno, eu acho que a gente teria muita coisa aqui para conversar, mas por interesse do tempo a gente vai te agradecer a gentileza de ter vindo aqui. Eu aprendi muito, você esclareceu temas aqui que eu não tinha tanta noção, e eu acho que eu saio daqui muito melhor do que eu entrei nesse podcast. Muito obrigado pela sua gentileza e pelo seu aceite aí de participar com a gente aí nesse bate-papo, né, Evandro? Fernando, eu sou um privilegiado. Vou te explicar por que eu me considero um privilegiado. Eu brinco muito que eu tenho alguns livros ambulantes. Você sabe o que é um livro ambulante? É que quando você está em determinada situação, você pega o telefone celular e liga para esse livro para tirar uma dúvida. E o Bruno é um desses. E o Bruno tem uma característica muito, muito importante. Uma você já comentou, isso não é rasgação de seda. É uma constatação que eu acho que a gente precisa criar o hábito de constatar o que realmente faz a diferença. O Bruno falou uma palavra aí que, infelizmente, a gente sabe que não só na reprodução assistida, isso acontece em todas as amplitudes da medicina. O Bruno usou uma palavra muito importante que é chamada de honestidade. Tanto no tratamento oncológico, que a gente está lidando com a possibilidade de curar um paciente, como no tratamento de que esse próprio paciente possa depois ter a perpetuação da sua espécie, nós estamos trabalhando em locais muito sensíveis, que mexem muito com o emocional. Isso abre uma possibilidade de que, do ponto de vista financeiro, as pessoas tirem proveito disso. Você sabe do que eu estou falando, porque a gente sente isso na pele, eu tenho certeza que você sente também. Então esse é um ponto importante dentro do contexto, que não deveria nem estar sendo citado por mim, da questão da honestidade. Isso deveria ser uma coisa absolutamente normal, corriqueira, sem qualquer necessidade de comentário. Mas esse é um ponto importante que a gente precisa colocar. E o segundo ponto é essa disponibilidade.
A gente trabalha em áreas que são distintas, mas você foi perfeito na semelhança que a gente tem em especialidades que parecem ser tão distintas, mas na realidade são muito, muito, muito próximas, né? E isso traz uma necessidade de aproximação. Então o Bruninho é meu livro ambulante, eu não tenho dificuldade de pegar o telefone e ligar, Bruno, tá acontecendo isso, eu preciso disso, ou quando eu peço pro Bruno, tô te mandando uma paciente, e a gente observa uma receptividade que faz a diferença, e eu não estou falando só do ponto de vista cronológico, por mais que em ambas as situações, tanto com o câncer como da questão da preservação da fertilidade, a gente sabe que a gente trabalha com cronologia. Então eu queria te agradecer muito, a gente tem muita coisa que pode ser dita, eu acho que a gente tem que sempre persistir nisso, às vezes pode parecer que o passo que a gente dá é pequeno, né? Mas lá na frente a gente consegue enxergar que alguma coisa fez valer a pena. Então, assim, trazer você aqui hoje, poder te ouvir, poder entender a importância de quebrar alguns paradigmas em relação a isso. E olha que a gente ainda foi um pouco conservador, que a gente não quis entrar na questão da religiosidade, que é um ponto que vale a pena, eu acho que cabe um podcast para a gente falar disso. E é claro que aí a palavra mais importante vai ser respeito, né? Individualizar e com respeito. A gente começa a formatar o que faz realmente a prática da medicina valer a pena. Então, obrigado. Você é meu amigo. E eu não tenho dúvidas disso por tudo que a gente já passou. E eu tenho certeza que a gente vai poder ter outras oportunidades de voltar a conversar sobre outros assuntos que vão fazer a diferença. E que lá na frente, quando a gente já tiver velhinho, né, os nossos filhos poderem pegar e falar, nossa, como essa tecnologia de filmagem era ruim. Meu Deus do céu, como é que vocês passavam por isso? Não tem ideia da complexidade que é hoje, mas que eu tenho certeza que daqui 15 anos vai ter uma caixinha desse tamanhozinho com um resultado muito melhor do que esse, tanto para reprodução assistida quanto para câncer, porque essa é a evolução da medicina, mas ela não pode nunca ultrapassar as barreiras da relação médico-paciente. Ela não pode nunca ultrapassar as barreiras de que existe um propósito maior, independentemente de câncer, independentemente de tratar a possibilidade de uma gravidez que por muitas vezes é absurdamente desejada, a medicina não pode, a tecnologia não pode ultrapassar nunca essa barreira. Eu acho que isso ficou muito claro hoje aqui, né? Você sabe que quando você estava falando, a primeira coisa que eu pensei foi, bom é ter amigo, né? Então quando você começou a falar sobre mim aí, mas assim, de fato, é um assunto apaixonante. Acho que nós precisamos construir essa rede. Você tem hoje, fora do país, aqui no país também, alguns serviços que já tentam agrupar a oncologia e a reprodução assistida dentro de uma mesma estrutura física, né? Então, serviços ou setores de oncofertilidade vinculados a grupos oncológicos. Mas se a gente não tem isso como realidade em todo o país, o que importa é que a gente tenha a rede. Então, isso que você estava descrevendo, de estar disposto, da gente conversar, da gente discutir de imediato, da gente se dispor a atender a pessoa naquele dia ou no dia seguinte, isso é rede. E acho que a formação de rede, claro, com um discurso que agregue que, enfim, mutuamente se agregue, eu acho que a gente agrega mesmo para o nosso paciente, para a pessoa que está precisando ali daquela assistência. É isso. Né? E outra coisa, a orientação reprodutiva, ela vai ser importante também para a pessoa decidir não fazer. Então, não necessariamente a pessoa vai congelar os óvulos. Ela tem que ouvir aquilo. E aí, nada como eu decidir não fazer algo que eu sabia que podia ser feito. Eu poderia fazer. Perfeito. Né? Porque o que mais incomoda é isso, é chegar lá na frente e falar, puxa, não me falaram sobre esse assunto. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Então, obrigado. Você sabe que vocês são, de novo, eu vou repetir o respeito que eu tenho por vocês e a minha alegria de ser convidado para falar sobre esse assunto. Mas não vai ser só a primeira e única, não. A gente tem muita coisa para discutir. Obrigado, viu?